bem com vários jogadores. O Flamengo, em determinado momento, quando precisou dos meninos, principalmente na temporada passada, por conta do Covid, teve isso. E aí, Flamengo e Palmeiras, vamos para esse foco aqui, Zé Elias, porque, vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Aí eu vou sair dos meninos e eu vou pro treinador, eu vou pro Renato. O Renato agora vai ter o primeiro grande desafio, né? Exímio desafio, desde que ele chegou no Flamengo. É agora a hora dele mostrar que o time dele tá estruturado e que ele conseguiu dar a cara que ele queria para esse Flamengo, Zé? Olha, Dani, eu acho que todos os jogos, aí não é menosprezando o Palmeiras, é lógico que contra o Palmeiras vai ter uma dificuldade maior. Isso é fato pela qualidade da equipe do Palmeiras, pela forma como ela encara esses enfrentamentos com os grandes clubes, com os clubes de qualidade, né, como tem o Flamengo. Mas eu acho que para o Renato todo jogo vai ser uma prova. Né? Todo jogo vai ser um questionamento, algo diferente. Será que ele consegue? Será que ele não consegue? O que ele vai fazer para administrar esse ambiente? Joga Pedro ou não joga Pedro? Sai Gabigol, entra Pedro, não entra Pedro? Eu acho que todos os jogos para o Renato serão jogos que ele será analisado de forma um pouco mais dura pelo personagem, pelo Renato, pela forma de ser, porque quando ganha você quer escutar o que ele vai falar, quando perde você também quer escutar o que o Renato vai falar, né? Mas sem dúvida alguma contra o Palmeiras, eu acho que pela tradição dos últimos anos e pela rivalidade que isso vem crescendo, né, nos últimos anos por conta desses duelos, eu acho que vai ser um grande jogo, um jogo difícil para o Renato, um jogo difícil também para o Abel. Mas eu tô nessa, Dani. Quem dirige o Flamengo hoje, todo jogo é uma bomba, porque dependendo do resultado, dependendo da forma, ele vai ter que se explicar e vai ser cobrado por isso. É isso, Pascoal? Vai vir essa cobrança de jogar contra o Palmeiras, porque é o adversário ali direto, e depois vai vir outra e outra e outra? Aí tem aquele negócio assim, sabe o que é? O Flamengo tem muitos jogadores servindo às seleções, né? Aí vem Santo Arrascaeta, aí começam a voltar os jogadores da seleção brasileira, e aí sabe como é que é o negócio, né? Então pode ser o Everton Ribeiro, Gabigol, e aí você começa a balancear essa coisa toda. O Palmeiras tem o Gustavo Gomes e o Píqueres. Aliás, o Píqueres jogou demais contra a Bolívia também, tá? Desculpa, jogou demais contra a Bolívia, hein? Jogou demais o Píqueres nessa partida aí. Pascoal, conta só pra mim aqui se a Bolívia é um bom adversário ou não pra medir o futebol. Não, a Bolívia tem um futebol rudimentar. Na época das cavernas. Rudimentar. É rudimentar. O futebol da Bolívia é rudimentar. É muito ruim. Ainda tem o artilheiro da competição. Rudimentar está na conta da sua educação, né, Pascoalzinho? Rudimentar é só pela sua educação. É rudimentar. Nossa, horroroso. É rudimentar o futebol da Bolívia. Nossa, horroroso. É terrível. É terrível. Nossa, eles tocam a bola do zagueiro pro zagueiro, do zagueiro para... É uma coisa. Agora, só para dizer o seguinte, eu acho que esse jogo é taco a taco. Eu acho esse jogo taco a taco. Por quê? Porque vale liderança de campeonato, vale primeira colocação de campeonato, vale alcançar o Atlético Mineiro, o Flamengo tem jogos a menos em relação ao Palmeiras, já tinha antes dessa paralisação, então tudo isso tem que ser pensado. Esse jogo, se você levar a ferro e fogo, esse jogo é pro Palmeiras. Esse jogo jogo... É o seguinte, porque o Flamengo tem jogos a menos do que o Palmeiras, Sim. Perfeito? Então, se o Palmeiras não ganhar essa partida contra o Flamengo, já sabe que o Flamengo vai ultrapassar na tabela. Já sabe que o Flamengo vai atropelar. O Flamengo está atropelando. Se o Palmeiras ainda imaginar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, e eu acho que o Palmeiras imagina, tem que buscar ganhar essa partida contra o Flamengo. Não tem outra. Não adianta ficar com meia palavra, escolhendo onde vai colocar as palavras. Esse é o jogo para o Palmeiras ganhar. Esse é o jogo para o Palmeiras ganhar. É aí que está a preocupação. Mas depois não, diga. Mas já está preocupado já, Pipo? A preocupação... Não é isso. Não é isso. A preocupação, Pascoal. Ô Zé, a preocupação é a seguinte para o torcedor do Palmeiras. Ele contra adversários iguais ou melhores, como é o Flamengo, que é melhor que o Palmeiras, ele trava. Ele buga. O jogo não flui.
Então a preocupação é essa. Mas aí tem o Flamengo uma outra... ele é favorito. O Flamengo ele é favorito contra o Palmeiras em qualquer situação. Na atual conjuntura ele é favorito porque é um time que tem mais recursos e mais peças para desenvolver um jogo e ganhar a partida. E em segundo lugar, o Flamengo tem uma coisa que o Palmeiras ainda precisa trabalhar demais, que é o fator psicológico nesses jogos pesados. Beleza, o Palmeiras ganhou do São Paulo e tal, mas todo mundo sabe que... Mas dos últimos 5, o Palmeiras só ganhou um, Facincani. Dos últimos 5 jogos, o Palmeiras só ganhou um. Sim, por isso que eu tô te falando. O Palmeiras, psicologicamente, é um time que se abala muito fácil na pressão de adversários melhores ou iguais. Enquanto ele não trabalhar esse lado psicológico e não entrar com essa cabeça mais fria para decidir, ele não vai ganhar de nenhum adversário desse esporte. Seja Flamengo, seja Atlético. Acho que o lado psicológico eu acho que o lado psicológico não entra nisso aí, não. Aí o que entra é a bola. Acho que entra a bola. Aí eu não acho que é lado psicológico, não. Aí eu acho a forma como o treinador monta a sua equipe para jogar contra esses jogadores. Concordo com o José. Não é psicológico, porque se você analisar, o Palmeiras corre, o Palmeiras marca, fecha todos os espaços, mas só que joga no contra-ataque. É uma forma do seu treinador que ele encontrou para dar um pouquinho mais de conforto para os seus jogadores, porque é a forma como ele pensa, para poder jogar. Se fosse, por exemplo, o Jorge Jesus, provavelmente nós estaríamos vendo um Palmeiras jogar para frente. Eu acho que aí entra o treinador. Oi, pode falar. Não, desculpa, te cortei sem querer. Não, só me dá uma ajuda aqui, porque eu tinha perguntado se a pressão estava do lado do Renato, se era o jogo para ele mostrar serviço. E aí já estão falando que agora a pressão está do lado do Abel, é isso? Então ele é mais de... O Renato tem que fazer o quê, então? Só esquecer o adversário e colocar o time dele em campo? Claro. A pressão definitivamente não está sobre o Renato, Dani, a meu ver. A única coisa que eu discordo um pouquinho do Facinca diz que esse Palmeiras não está preparado para duelar, para encarar, para superar equipes de potencial igual ou de potencial não é que ele não está, Pedrão, ele sente o golpe. Mas ele já não é que ele não está preparado, ele tem. Mas por isso que eu falo que é um fator de cabeça. Ele já superou. Não é. E aí eu vou mais pro lado do Zé, não é só a cabeça não. Eu acho que não é só a cabeça não. É como você pensa o jogo. E aí eu acho que é o seguinte, ele já superou. A gente passou aqui, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas, a gente passou aqui aquele intervalo entre a definição do confronto e o Palmeiras e São Paulo. A gente passou aqui dizendo que esse time do Palmeiras não encaixava contra o São Paulo do Crespo, que esse time do Palmeiras ia ter talvez uma decepção, que ia tropeçar. E esse mesmo time, desse mesmo treinador, essa mesma pessoa que a gente está falando em pressão, mostrou que ele tinha algum repertório ali. Não por acaso ele superou. Não superou por sorte. Teve mérito no confronto. Sim, claro. Teve mérito no confronto. Então não acho que é absolutamente um time que está, jogado ali à sorte, ao psicológico, que não consegue encarar ninguém de igual para igual. Acho que às vezes, pelo momento, a gente esquece quem é esse Palmeiras. Eu não me surpreendo mais com uma boa atuação, com uma intenção de jogo alterada, modificada, trazendo algo novo que a gente não está acostumado a esse Palmeiras. E aí você pode acontecer isso contra o Flamengo, contra o Atlético, como aconteceu contra o São Paulo. Então, não acho que é também uma terra arrasada. Eu acho que o momento, ele tem uma pressão, se é que a gente pode chamar assim, maior sobre o Abel. O Renato está à vontade. Ele quer ganhar, ele quer ampliar a sequência, ele quer chegar bem nesse semi da Libertadores. Agora, não é exatamente que ele está pressionado para esse duelo. Inclusive, malandro que ainda vai ter um salvoconduto de falar, mas eu não treinei com a Arrascaeta, eu não treinei com o Gabriel, o Everton estava fora. Entendeu? Ainda vai ter o salvo-conduto de que ele não conseguiu treinar com as peças que queria. Não, tudo bem. Eu estou dizendo só se algo não encaixar, porque vai ser cobrado. A gente vai sentar aqui na segunda-feira da semana que vem para falar quem evoluiu mais, quem aproveitou as 2 semanas, quem não sei o quê. O Atlético não consegue aproveitar. O Palmeiras está sem as peças. O Flamengo está sem a turma da seleção. Então, assim, ele ainda consegue bater nessa tecla, então não tem exatamente uma pressão para mostrar algo. Acho que é uma pressão normal de quem é o treinador do Flamengo, que tem que se provar a todo momento, mas eu acho que tem um cenário talvez um pouco acima ali para o Abel, respondendo a pergunta da Dani. Mas fala, Facinca. Tá, então, Facinca, o resultado desse jogo serve para o Renato como um termômetro para o restante da temporada? Então, para a gente mudar o foco? Porque é isso. Ele é questionado o tempo todo em todo o jogo. E aí ele vence do adversário, que é o adversário que se espera um jogo duro. Isso muda o quê? Ele ganhar ou perder essa partida, então? Não muda nada para o Renato.
Zero. Não é vai mudar pro Renato é se ele não ganhar Libertadores. Entenda uma coisa, pro torcedor do Flamengo o termômetro chama-se Libertadores. A Libertadores vai decidir a temporada do Flamengo. Ponto. E pro Palmeiras, ele tem colocado essa pressão excessiva em jogos contra o Flamengo, nessa tentativa de se mostrar o melhor time, eu sou o mais rico, eu sou o maior, o meu time é mais bem montado e tarará. Essa rivalidade foi criada muito também por causa do Palmeiras. Ele, Palmeiras, em muitos momentos, se coloca nessa pressão de ser o melhor, de ser isso, de ser aquilo, aí a piada, aí ele cai na pilha de não ter mundial. E essas coisas pesam pro torcedor do Palmeiras, por mais que vocês tentem entender que não, mas não, pesa. Pro torcedor sim, mas estou falando pro time não. Campo em muitos momentos, leva, e ele se complica. Desculpa, leva, Zé. Não leva. Leva, Zé. Não, você tá confundindo. Além de estilo, tem muito além. Leva. O Palmeiras é um time que, enquanto ele não souber trabalhar essa frieza nesses momentos de separar a pressão externa para aquilo dentro de campo, enquanto ele não conseguir, ele vai sempre ter uma dificuldade a mais. Então, e principalmente contra essas... O Palmeiras, por exemplo, entra contra o Flamengo assim, contra o São Paulo entrava dessa forma. E vou te contar uma coisa, Zé. Eu não vejo, nossa, esse mérito todo, o Palmeiras encaixou o jogo. Maravilha, foi um baita jogo contra o São Paulo. Mas o Palmeiras, nesse período recente, ele sempre teve favoritismo diante do São Paulo porque ele tem mais elenco, ele tem mais estrutura, ele tem um monte de situação em que ele tinha que já ter vencido o São Paulo em outras oportunidades. Ô Facinca, você então, mesmo assim, falou há 5 minutos atrás que camisa não ganha jogo, que não faz nada. Por que eu tenho jogador, eu sou obrigado a ganhar? O bom do futebol é isso, o bonito do futebol é isso, que as equipes teoricamente favoritas por conta da qualidade dos jogadores perdem. Porque nós estamos falando de seres humanos. Eu não acho que os jogadores do Palmeiras sintam, vou jogar contra o Flamengo. Pelo contrário, eles têm um poder de concentração maior, porque vão jogar justamente contra o Flamengo. O jogador, quando entra contra o Flamengo, contra o Palmeiras, quer jogar esse tipo de jogo. Existe uma máxima dentro do vestiário, que assim, mas 9 jogos que quanto mais é mais importante o jogo, mais eu quero aparecer. Agora, existe uma outra coisa. Precisa colocar na cabeça do treinador que existe a possibilidade do Palmeiras jogar mais, de formas diferentes. Tentar liberar um pouco mais os jogadores. Mas isso já está mais que provado que o Abel não vai fazer, porque o Abel tem um estilo de jogo, tem uma forma de pensar o jogo. Ele ganhou a Libertadores, ele ganhou os títulos que ele ganhou dessa forma. Ele não vai mudar. Ele vai se moldar ao adversário, mas dentro daquilo que ele pensa futebol. É diferente, por exemplo, se nós tivéssemos o Renato no Palmeiras, esse Palmeiras jogaria diferente. Se nós tivéssemos o Jorge Jesus no Palmeiras, esse Palmeiras jogaria diferente. Agora, eu não vejo que o Palmeiras sente o jogo contra o Flamengo. Eu não acho isso. Eu acho que é muito por conta daquilo que o treinador prepara para esses jogadores jogarem. Contra o Palmeiras, por exemplo, contra o São Paulo. O Palmeiras sentiu. Não. O time adversário do São Paulo também tem bons jogadores. E aquela história. Você joga, você tem os enfrentamentos. Então, quer dizer, se o São Paulo... ela é maior do que Mas aí o que eu quero chegar é o seguinte, Facinca, que você desmerece. Quando você fala que o Palmeiras sente deixa... Não, estou desmerecendo, Zé. Deixa eu terminar de falar. Quando você fala que o Palmeiras sente contra o São Paulo... Não, aí você desmerece um pouco o trabalho das pessoas que estão do outro lado. Não dá para você... Não, porque a impressão que dá quando você fala que o Palmeiras sente é que o Palmeiras já entra derrotado. O Palmeiras não entra derrotado. Zé, não é isso, Zé, não é entra derrotado. Então não sente. Ele se coloca uma pressão maior em muitos momentos do que o jogo até necessita ou do que a própria situação. Então é diferente. Isso aí não é demérito a ninguém, Zé, não é demérito a ninguém. Mas aí é diferente. O fato de você... Sim, o fato de dentro de campo você falou antes. Ô Zé, não falei nada disso, Zé. O fato de dentro de campo você entrar em muitos momentos se colocando uma pressão, mais nervoso, mais isso, não quer dizer que o outro time não tenha capacidade. Ao contrário, o outro time tá na dele. Mas eu te pergunto, o Palmeiras que às vezes se coloca numa rotação maior. O Palmeiras às vezes se coloca numa rotação maior 2, 3 vezes do que o jogo necessita e acaba se complicando por isso também. Além de um adversário bom, além de um adversário bem treinado. Você também precisa ter a frieza para decidir. E muitas vezes eu não vejo isso no Palmeiras nesses jogos maiores. Ele acaba mudando um pouco. Não há encaixe.
contra o Fortaleza em casa e contra o Cuiabá em casa, o Palmeiras ia jogar confortável? O Palmeiras ia jogar confortável contra o Fortaleza em casa e contra o Cuiabá, que estava brincando para não cair? Perdeu os dois. Sim, perdeu os dois. Então não tem essa de pressão. Porque o time tranquilão para jogar contra o Fortaleza tomou a tunda. Foi jogar contra o Cuiabá, tomou outra tunda jogando em casa. A liderança estava lá, Pascoal. Não tem isso. A pressão da liderança estava lá do Atlético. Tô ganhando. Não tem isso. Não tem isso. Desculpa, não tem. Facinca, se for pra jogar, não, mas tem a pressão da liderança, tem a pressão disso, tem a pressão daquilo. A pressão tem pra todo mundo. Todo dia, gente, olha aqui, pressão vai ter pra qualquer lado. Quando a gente tá falando de Série A de Campeonato Brasileiro, e a gente